Seja bem-vindo ao canal 5 Minutos com o Pastor Marinécio. É com muita alegria que nós estamos compartilhando a Palavra de Deus. É com muita alegria de nós podermos divulgar. É tão importante isso, que o Espírito Santo de Deus possa continuar te abençoando grandemente. Hoje nós vamos falar sobre um personagem muito conhecido sobre muitas pessoas. É José do Egito. Teve até filme, novela com José, enfim. A história de José está no livro de Gênesis, capítulo 37 e diante. Então nós vamos falar sobre a vida de José. Olha, José teve um exemplo que muitas pessoas realmente precisam seguir. A primeira coisa da vida de José, que ele aprendeu na sua vida, nunca pagar o mal com o mal. Ele sabia que ele só pagava o mal com o bem. Esse era o objetivo de José. José, quando ele observava que algumas pessoas faziam mal para ele planejava em fazer o bem. Nós temos exemplo nisso olhando para os seus irmãos, que tinham muito ciúme dele, mas José não planejou mal com os seus irmãos. Nós vemos quando os seus irmãos venderam José para o Egito, e quando José teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, ele ajudou seus irmãos, ele não pagou o mal com o mal. José, quando teve a oportunidade daquele que interpretou o seu sonho e não passou em diante, aquele que José interpretou o sonho, não passou em diante quando José estava na prisão, não lembrou dele quando tinha que lembrar na hora, José não retribuiu o mal com o mal. Ele aprendeu que na vida dele, se nós recebemos o mal, nós devemos contribuir com o bem. Porque ele sabia que o princípio não estava na pessoa, estava em Deus que estava vendo ele fazer tanta coisa. Às vezes nós perdemos algumas bênçãos, porque nós queremos nos vingar das pessoas. Nós queremos pagar com a mesma moeda, conforme fala o ditado. Nós queremos ver vingança. Meu filho, a vingança pertence ao Senhor. José também, ele tinha outro comportamento na vida dele. José tinha fé. Interessante que a fé de José é uma fé muito difícil de ser abalada na grande realidade. Deus revelou para José que ele ia governar sobre os seus irmãos. Enfim, ele acreditou nisso. Os irmãos zombavam dele, os irmãos venderam ele, ele viveu escravo no Egito. Passou-se aí aproximadamente 20 anos da vida de José, mas a fé de José estava firme. 20 anos, não foram 20 meses, nem 20 semanas, nem 20 dias, foram 20 anos aproximadamente. José ainda permanecia com aquela fé quando ele era mais novo. A fé faz muita diferença na nossa vida. Nós precisamos entender, se Deus colocou no nosso coração alguma coisa hoje, não é para amanhã essa coisa no nosso coração não existir mais. É pelo contrário, é para que a nossa fé a cada dia venha ser fortalecida e alicerçada no Senhor. Mas José também tinha outro princípio. José tinha como princípio ficar longe do pecado. Ele tinha isso diante de Deus. Preste atenção, quando José teve aquela oportunidade, quando aquela mulher, a esposa de Potifar, ficou o tempo todo tentando José, o tempo todo chamando José para fazer sexo. José não brincava com aquela mulher, José saia fora de um dia, saia fora do outro, até que a mulher tentou agarrá-lo. Ele foi embora, ele fugiu do pecado. Quero falar uma coisa para você, com o pecado não se brinca, se foge dele. Não ache que você é forte o suficiente para que possa ficar brincando com o pecado. Mantenha-se distante do pecado. José saiu correndo. Ele recebeu as consequências porque a mulher mentiu falando coisas contra ele. Mas José tinha uma convicção em Deus. Falou: Senhor, eu não quero pecar contra o meu Deus. Essas foram as palavras que José falou para aquela mulher. Não é contra a esposa dele, não é contra as circunstâncias, mas é contra o Deus dele. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Tem esse compromisso na sua vida? Tem esse compromisso de você não pecar contra o seu Deus? Às vezes as pessoas, em vez de decidirem não pecar, elas procuram justificativa porque estão pecando. Eu estou pecando porque o meu namorado fez isso. Eu estou pecando porque a minha namorada fez aquilo. Eu estou pecando porque a minha esposa merece. Eu estou pecando porque o meu esposo também faz isso. Nós começamos a justificar o pecado. Pecado não se justifica. Pecado não se faz. Fuja do pecado. Faça como José. Que bom exemplo.
Tá vendo? Nós aprendemos 3 coisinhas bem básicas sobre a vida de José. Não pagar o mal com mal, mas sim pagar o mal com bem, ter fé e ficar longe do pecado. Que essa palavra possa ter penetrado no seu coração, que você possa entender que Deus separou esse momento para que você possa ouvir essa palavra e colocar em prática na sua vida. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, em nome de Jesus.